Às vezes, num momento de raiva, a gente faz coisas que nem acredita depois. Foi o que aconteceu com Clara Mendes, uma jovem batalhadora de Belo Horizonte, que já tinha levado muita rasteira da vida. Numa tarde em que tudo deu errado, ela cruzou com o ex-namorado, Bruno, no pior lugar possível, uma loja de alianças, abraçado com outra. O sangue ferveu. E no impulso de mostrar que também estava bem, Clara fez o impensado, beijou o primeiro estranho que passou. Mal sabia ela que o tal estranho era Lorenzo Valente, um empresário milionário que só queria escapar da pressão sufocante da família por um casamento arranjado. O que parecia só um beijo de vingança amorosa virou o começo de um acordo improvável e de uma reviravolta que mudaria os dois para sempre. Imagine só, uma jovem simples, que nunca se imaginou num mundo de mansões, eventos chiques e festas que parecem coisa de novela. De repente, se vê no meio da alta sociedade de Serra Dourada, a charmosa cidade serrana onde Lorenzo vive cercado de luxo e cobranças. Tudo porque aceitou fingir ser a namorada dele, em troca de uma chance de transformar a própria vida. E é aí que a história ganha força. Entre sorrisos forçados e olhares julgadores, Clara descobre que o fingimento pode virar verdade. Que o que separa os mundos não são os bens, mas as barreiras que a gente cria na cabeça e no coração. E que, às vezes, um beijo impensado pode ser o início do que a vida reservava de mais bonito. Agora, te convido. Será que um único gesto pode mudar um destino? Até onde você iria para defender seu orgulho? E até onde deixaria o amor transformar sua história? Clara Mendes já tinha enfrentado dias difíceis, mas aquele parecia um teste de paciência. O trânsito caótico de Belo Horizonte, o chefe cobrando prazos impossíveis, e para completar, o celular caiu e quebrou. Como se não bastasse, no final da tarde, ela ainda teve o desprazer de cruzar com Bruno, o ex-namorado, sorridente de mãos dadas com outra mulher. Ali, na vitrine de uma joalheria, ele parecia ostentar felicidade como se fosse troféu. O coração de Clara apertou, e a raiva tomou conta do momento. Sem pensar muito, como quem em busca alívio imediato, Clara olhou ao redor em busca de uma saída emocional. Foi quando viu um homem elegante, de terno impecável, saindo de um café próximo. O impulso foi maior que a razão, caminhou até ele, antes que o cérebro registrasse, beijou-o como se já o conhecesse há anos. O gesto foi rápido, intenso e surpreendeu até a si mesma. Bruno ficou paralisado, e o sorriso dele se desfez no ar. O homem beijado, que nem fazia ideia do que estava acontecendo, era Lorenzo Valente. Um empresário que preferia 1000 vezes estar em qualquer lugar do mundo, menos ali, naquele instante. Mas o beijo pegou de surpresa e, de forma inesperada, o livrou de uma situação que ele mesmo queria evitar, o encontro com a tia que vinha arrastando pretendentes para apresentá-lo. O olhar dele, primeiro confuso, logo se tornou cúmplice. Clara sentiu o rosto corar ao perceber a loucura que tinha acabado de fazer. O impulso tinha dado certo em irritar Bruno, mas e agora? Como explicar o que aconteceu para o desconhecido? Mas Lorenzo, com um sorriso leve, pareceu entender tudo sem uma palavra. Ele ajeitou o paletó e, com humor, sussurrou: "Obrigada por me salvar. Acho que você também precisava escapar de alguém, né?" Enquanto isso, Bruno se afastava da joalheria, visivelmente incomodado com o que acabará de presenciar. Clara, ainda sentindo o gosto amargo da humilhação, respirou fundo. O beijo impulsivo havia causado o impacto desejado, mas também trouxe uma dose de vergonha inesperada. Ainda assim, havia algo naquela troca de olhares com Lorenzo que parecia mais do que apenas um teatro. Era como se a vida tivesse pregado uma peça nos dois. Lorenzo, que até então estava cansado das jogadas da própria família poderosa, viu ali uma oportunidade. Ele, que tanto buscava uma desculpa para adiar os planos de um casamento arranjado, pensou rápido. Quem era aquela mulher que o tirou do sufoco e ainda por cima tinha coragem de agir assim? A curiosidade despertou, e o milionário decidiu puxar assunto. Clara, por sua vez, já ensaiava um pedido de desculpas,
mas foi interrompida. Com um jeito leve, Lorenzo disse: "Se quiser, posso continuar fingindo ser seu namorado. Parece que funcionou bem com seu ex." Clara arregalou os olhos, surpresa com o tom bem-humorado e a proposta inusitada. Era loucura, ela pensou. Mas no fundo, aquele acordo improvisado soava como uma chance de reverter o constrangimento e, quem sabe, virar a página daquele dia desastroso. Ali, na esquina movimentada de Belo Horizonte, começava uma trama que nenhum dos dois tinha planejado. Um beijo de vingança amorosa que uniu dois mundos distantes, o da vida simples de Clara e o do luxo abafado de Lorenzo. O que seria apenas um gesto impulsivo se transformava no primeiro capítulo de uma história cheia de desafios, fingimento e, quem sabe, de amor verdadeiro. Lorenzo mal teve tempo de processar o que aconteceu antes de perceber o olhar agradecido de Clara. Foi então que ele, sempre acostumado a resolver tudo com contratos e acordos, enxergou naquela situação uma oportunidade única. "E se a gente levasse essa encenação adiante?", sugeriu, com um sorriso que misturava humor e alívio. Clara achou que tinha ouvido errado, mas o brilho nos olhos dele deixava claro, não era brincadeira. Um plano estava nascendo ali, no improviso. Clara hesitou. A cabeça dela girava com perguntas. Como assim fingir ser namorada de um desconhecido? Onde eu fui me meter? Mas Lorenzo foi convincente. Explicou que estava sufocado pela pressão da família, que queria vê-lo casado a qualquer custo, e que aquele fingimento poderia dar a ambos o que precisavam: ele, um respiro; ela, uma chance de mudar o rumo do dia e da vida. Era estranho, mas também tentador. Com o jeito persuasivo de quem está acostumado a negociar grandes contratos, Lorenzo traçou um esboço do plano ali mesmo, na calçada. Ele prometeu que, enquanto durasse o teatro, ajudaria Clara a realizar alguns sonhos, cursos, viagens, oportunidades que ela nunca tinha tido. O tom dele era tão seguro que, por um instante, Clara se imaginou dizendo sim. E o que era loucura começou a parecer possível. A proposta era simples no papel, mas cheia de nuances. Fingiriam um namoro por algumas semanas, aparecendo juntos em eventos, reuniões de família e encontros sociais. Lorenzo precisava dar um basta, nem que fosse temporário, às investidas da tia e da mãe, que viviam tentando arranjar noivas para ele. Já Clara, bem, ela enxergava ali uma maneira de deixar o passado para trás, e quem sabe, descobrir uma nova versão de si mesma. Os dois selaram o acordo com um aperto de mãos que, embora formal, carregava uma energia diferente. Não era só um trato, era o início de uma convivência que colocaria à prova o que cada um achava saber sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Lorenzo, acostumado ao luxo e às facilidades, agora teria ao lado alguém de essência simples e sincera. E Clara, com os pés no chão, precisava se adaptar a um mundo que nunca imaginou frequentar. No caminho para o primeiro evento juntos, um jantar em uma das mansões mais tradicionais de Serra Dourada, Clara sentia o frio na barriga aumentar. As roupas caras, o carro importado, os olhares curiosos, tudo aquilo era novo e intimidante. Lorenzo, percebendo o nervosismo dela, tentava quebrar o gelo com piadas e histórias engraçadas de reuniões desastrosas. O que era apenas um acordo começava a criar laços invisíveis. Com o passar dos dias, o fingimento foi ganhando vida própria. Lorenzo e Clara passaram a se conhecer melhor entre um evento e outro. Ela descobriu um homem menos arrogante do que imaginava, com traços de solidão escondidos por trás do charme. Ele enxergou nela uma força e uma leveza que há muito não encontrava em ninguém. E assim, o que era um simples plano para enganar o mundo começou a confundir o próprio coração dos dois. Mas a cada passo dado juntos, surgiam também os desafios. Havia os olhares desconfiados, os comentários maldosos, e o peso de manter a farsa convincente. No fundo, ambos sabiam, estavam entrando num jogo perigoso, em que sentimentos e aparências se misturavam. Mas, por ora, o acordo improvável era o que unia Clara e Lorenzo, e, quem sabe, o que abriria caminho para algo maior.
Clara nunca tinha imaginado pisar em mansões tão grandiosas, cheias de obras de arte e pessoas que pareciam saídas de revistas. Cada jantar, cada evento ao lado de Lorenzo era um teste de nervos. Ela se sentia uma estranha no ninho, tentando esconder o desconforto atrás de sorrisos educados. Mas a verdade é que o mundo do luxo tinha regras próprias, e Clara ainda engatinhava para entendê-las. O jeito era respirar fundo e aprender com cada tropeço. Lorenzo, por outro lado, tentava ser um escudo para ela. Sempre com um comentário leve, uma piada no momento certo ou um olhar cúmplice que dizia, tá tudo bem. Ele percebia cada detalhe, o jeito como Clara se encolhia diante dos olhares julgadores, como hesitava ao escolher um talher ou ao brindar com vinhos caros. E ali, no meio do teatro, Lorenzo se surpreendia com a vontade genuína dela de se adaptar, sem perder a essência. A família Valente era um capítulo à parte. Dona Glória, a matriarca, era só simpatia na frente dos outros, mas nos bastidores lançava perguntas afiadas para testar Clara. Já o Sr. Heitor, pai de Lorenzo, mantinha um silêncio cheio de julgamento, como se estivesse sempre esperando o momento de desmascará-los. A cada encontro, Clara precisava se reinventar, tentando ganhar espaço sem se perder no processo. Os eventos se multiplicavam, festas na serra, almoços no clube, jantares de negócios. Clara, de repente, se via usando roupas que jamais sonhou comprar e convivendo com pessoas que mediam tudo pelo valor da etiqueta. Era difícil, sim, mas também era uma escola da vida. Ela começou a entender como aquele mundo funcionava, e, mais importante, como manter-se fiel a si mesma no meio dele. Curiosamente, foi durante um passeio simples, longe dos holofotes, que Clara sentiu Lorenzo mais próximo de verdade. Eles caminhavam pelo centro histórico de Serra Dourada, entre ruas de pedra e lojinhas antigas. Sem paparazzi, sem família por perto, sem máscaras. Ali, ele contou sobre a solidão que sentia no meio de tanta riqueza. Clara ouviu, e pela primeira vez sentiu que o acordo era mais do que fingimento, era parceria. Mas nem tudo eram flores. A cada novo encontro com os Valente, surgia um novo desafio. Um comentário atravessado, uma comparação com as candidatas ideais que a família sonhava para Lorenzo. Clara se esforçava para manter a cabeça erguida, mas por dentro, o medo de fracassar era real. Ainda assim, ela descobria forças onde nem imaginava ter. E Lorenzo, aos poucos, mostrava estar ao lado dela mais do que por obrigação. Entre os desafios, Clara foi conquistando pequenos espaços. Dona Glória passou a elogiá-la discretamente, admirando sua educação e postura. Lorenzo se orgulhava das pequenas vitórias de Clara, um jantar em que ela conduziu bem uma conversa difícil, um evento em que brilhou mais que as socialites da região. A cada dia, o fingimento ia se misturando com uma verdade difícil de ignorar, eles formavam, de fato, um bom time. No meio de tanto luxo e cobrança, Clara também começou a olhar para si com outros olhos. Percebeu que, apesar das diferenças sociais, tinha tanto valor quanto qualquer um ali. Ela aprendeu a encarar os desafios como oportunidades de crescimento. E no fundo, Lorenzo também mudava. O homem que só queria escapar das pressões da família começava a descobrir um novo sentido para tudo aquilo. O que antes era apenas fingimento ganhava cada vez mais vida própria. Aos poucos, o que era apenas um acordo começou a mexer com os dois de um jeito inesperado. Clara se pegava pensando em Lorenzo mais do que gostaria de admitir. Já não era só o milionário que precisava de ajuda para despistar a família, era o homem por trás do terno, com suas vulnerabilidades e segredos. Os momentos juntos deixavam de ser atuação. Os olhares, os sorrisos, as conversas ao pé do ouvido ganhavam outra verdade. Lorenzo, por sua vez, começou a enxergar em Clara algo que nunca tinha visto nas mulheres do seu mundo. Ela não estava ali pelo dinheiro, pelo status ou pela vitrine social. Era genuína, leve, engraçada e, acima de tudo, corajosa. Ele admirava o jeito como ela se posicionava,
como enfrentava os desafios de frente. E sem perceber, o fingimento já não era mais um papel, era parte do que ele desejava para a própria vida. Cada passeio, cada jantar, cada evento ia aproximando os dois mais do que o combinado inicial. Lorenzo passou a compartilhar memórias de infância, dores que guardava a 7 chaves, e sonhos que até então tinha deixado adormecidos. Clara se sentia privilegiada por conhecer aquele lado dele que o mundo não via. E entre uma troca de confidências e outra, a amizade foi dando lugar a algo maior. Os momentos fora dos holofotes eram os mais intensos. Um café simples no centro da cidade, um pôr do sol visto do alto da serra, um passeio de mãos dadas na praça quando ninguém estava olhando. Nessas horas, Clara esquecia do fingimento, e Lorenzo se permitia ser só ele, sem o peso do sobrenome Valente. O acordo que deveria ter prazo de validade parecia ganhar novo significado a cada encontro verdadeiro. Mas os sentimentos novos também traziam dilemas. Clara se perguntava se não estava se iludindo, se aquele encantamento todo não era fruto do convívio forçado. Lorenzo, por sua vez, começava a temer que, ao acabar o acordo, acabasse também o que estavam construindo. Ambos evitavam conversar sobre isso, como se colocar em palavras pudesse estragar a magia do momento. O silêncio, ali, falava mais que 1000 declarações. O fingimento ganhou camadas. Beijos que deveriam ser apenas para a plateia agora tinham gosto de verdade. Abraços dados para as câmeras eram cheios de calor. E os olhares, os olhares! Era neles que toda a verdade transbordava. Os dois sabiam, estavam cruzando uma linha da qual seria difícil voltar. Mas será que estavam prontos para assumir isso um para o outro? Os amigos de Lorenzo começaram a notar a diferença. Ele, antes tão reservado, agora tinha no olhar um brilho que há tempos não se via. Clara também mudou, mais confiante, mais leve, mais feliz. Era como se um completasse o que o outro nem sabia que faltava. E a farsa, que começou por necessidade, se tornava o laço mais verdadeiro que ambos já haviam experimentado. No fundo, o grande desafio já não era enganar os outros. Era enganar a si mesmos, fingindo que nada estava acontecendo. O que era um acordo frio e calculado se transformou num emaranhado de sentimentos, desejos e sonhos que os dois temiam perder. E assim, cada dia juntos era um passo a mais rumo a uma verdade que já não podiam mais ignorar. Aos olhos do Sr. Heitor, tudo ainda parecia um teatro barato. Ele observava cada gesto de Clara com desconfiança, como quem espera o primeiro deslize para confirmar suas suspeitas. Para ele, a ideia de Lorenzo se envolver de verdade com alguém de fora do círculo da família Valente era quase uma afronta. Clara sentia o peso desse julgamento, mas se recusava a abaixar a cabeça. O respeito, ela sabia, não se pedia, se conquistava. Dona Glória, por outro lado, começou a enxergar em Clara o que ninguém esperava. Notava sua educação, sua sensibilidade nos momentos mais tensos, sua forma delicada de lidar com todos, até com quem não lhe estendia a mão. Aos poucos, pequenos gestos foram quebrando o gelo. Um elogio pela escolha de um vinho, um sorriso ao vê-la ajudar um garçom. E assim, Clara ia construindo um espaço só seu no coração da matriarca. Os dias em Serra Dourada eram intensos. Cada evento, cada jantar, cada reunião em família era como um campo minado. Lorenzo percebia isso e fazia de tudo para proteger Clara, se posicionando ao lado dela, enfrentando comentários atravessados e defesas veladas. Ele, que antes só queria manter as aparências, agora se via lutando por algo real. E o mais surpreendente, fazia isso com orgulho e coração aberto. O confronto com o ex-namorado de Clara, Bruno, acabou acontecendo quando ninguém esperava. Em um evento social na cidade, os caminhos se cruzaram de novo. Bruno tentou humilhá-la, insinuando que ela não pertencia àquele meio. Mas Lorenzo, firme, colocou-se ao lado dela de um jeito que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Foi o momento em que Clara viu, não era mais fingimento. Era amor.
A resistência do Sr. Heitor não desapareceu de um dia para o outro, mas foi sendo corroída pela força dos fatos. Ele viu o filho feliz como há tempos não via. Percebeu Clara conquistar amigos, funcionários e até os mais velhos da família com sua humildade e verdade. Era impossível continuar negando, ela fazia bem a Lorenzo, e fazia bem para todos. O coração mais duro começava a se render. Clara e Lorenzo, juntos, mostravam que diferenças sociais não definem o valor de ninguém. Os amigos do empresário, antes cheios de preconceitos velados, passaram a respeitá-la ao ver sua postura e sua essência. Clara também se transformava, mais confiante, mais serena, mais dona de si. E Lorenzo, cada dia mais apaixonado, redescobria o próprio significado de felicidade. O que começou como um acordo frio virou parceria. O que era fingimento virou sentimento verdadeiro. E os desafios, que pareciam intransponíveis, foram superados com paciência, coragem e, principalmente, amor. Serra Dourada já não era só o cenário de um teatro, era o palco onde os dois estavam construindo uma história real, cheia de significados. E assim, entre conquistas discretas e batalhas silenciosas, Clara e Lorenzo foram conquistando um lugar só deles no mundo. Um lugar longe das imposições, perto daquilo que realmente importa, a felicidade construída a dois, baseada na verdade e no respeito. O fingimento ficou para trás. O amor, esse sim, foi o que ficou. E você? Já parou para pensar até onde a coragem de arriscar pode te levar? Às vezes, o que parece loucura no momento certo é só o empurrão que a vida dá pra gente sair do lugar. Será que você não está aí, preso em um plano seguro demais, quando o melhor da sua história pode começar com um gesto impulsivo? O que a história de Clara e Lorenzo nos ensina é que as aparências enganam, mas o coração dificilmente erra o caminho. Então, da próxima vez que o medo ou o orgulho quiserem te impedir de tentar algo novo, respira fundo e lembra, pode ser o começo de algo maior do que você imagina. Qual vai ser o próximo capítulo da sua vida? Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais conteúdos que inspiram, emocionam e fazem refletir. Porque, no fim das contas, todo mundo merece viver um grande amor, seja no luxo ou na simplicidade.